Descubra os 4 pecados graves que você precisa evitar. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre 4 pecados graves que muitas vezes passam despercebidos, mas que desagradam muito ao Senhor. Acompanhe comigo essa reflexão e veja como podemos fugir dessas armadilhas espirituais. A mentira, muitas vezes vista como algo inofensivo em nosso cotidiano, é um dos pecados mais graves aos olhos de Deus. O rei Salomão escreveu em um de seus provérbios que o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Podemos cair na armadilha da mentira, achando que pequenas mentiras não têm importância. Mas a Bíblia nos alerta sobre as consequências desse pecado. Um exemplo marcante está registrado na passagem de Ananias e Safira, que decidiram mentir sobre a doação de um terreno ao ministério. Ao esconderem parte do valor da venda e mentirem sobre isso, acabaram pagando um preço alto à morte. Esse relato nos mostra a gravidade da mentira e como ela pode afastar-nos da presença de Deus. Por isso, é essencial reconhecermos a seriedade desse pecado e buscar viver em sinceridade e verdade. O segundo pecado, o egoísmo. Em meio à correria do dia a dia, é fácil cair na armadilha do egoísmo. Preocupamo-nos tanto com nossas próprias questões e interesses que muitas vezes fechamos os olhos para as necessidades daqueles ao nosso redor. O apóstolo João nos lembra que devemos amar não apenas de palavra, mas em ação e em verdade. O egoísmo nos impede de estender a mão ao próximo e demonstrar o verdadeiro amor de Deus. Na parábola do bom samaritano, vemos a diferença entre a atitude dos religiosos que passaram pelo homem ferido e do samaritano, que teve compaixão e cuidou dele. Assim como os religiosos da parábola, quando agimos com egoísmo, mostramos que nosso relacionamento com Deus é superficial e hipócrita. Portanto, é essencial combater o egoísmo em nossas vidas e praticar o amor ao próximo, seguindo o exemplo de Cristo. A inveja é um pecado que pode corroer nossa alma e nos afastar do propósito de Deus para nossas vidas. Muitas vezes, ao invejar o sucesso, a felicidade ou as conquistas alheias, esquecemos de valorizar as bênçãos que já temos. A Bíblia nos alerta sobre os perigos da inveja e nos ensina que devemos nos alegrar com o bem do próximo, em vez de cobiçar o que é dele. Um exemplo marcante desse pecado está na história de Saul e Davi. Saul, movido pela inveja da popularidade e das vitórias de Davi, permitiu que esse sentimento contaminasse seu coração e sua mente. Essa inveja o levou a tomar atitudes impulsivas e desagradáveis aos olhos de Deus, resultando em consequências devastadoras para sua vida e reinado. Aprendemos com essa história que a inveja não só prejudica quem a sente, mas também afeta aqueles ao redor. Portanto, é essencial vigiarmos nossos corações e escolhermos a gratidão em vez da inveja, buscando sempre honrar a Deus com nossas atitudes. A rebeldia é um pecado que muitas vezes subestimamos, mas que possui graves consequências espirituais. Quantas vezes nos rebelamos contra a vontade de Deus por não compreendermos seus desígnios? A Bíblia nos alerta sobre a rebeldia, comparando-a ao pecado da feitiçaria. Quando nos rebelamos, estamos desafiando a autoridade divina e agindo como se soubéssemos mais do que o próprio Criador. Um exemplo marcante dessa rebeldia encontra-se no relato de Corá, Datã e Abirão, que se opuseram a Moisés no deserto. Ao desafiarem a liderança estabelecida por Deus, esses rebeldes sofreram um castigo severo, foram engolidos pela terra. Esse episódio nos ensina que a rebeldia não é apenas uma simples discordância, mas uma postura de desobediência e desrespeito para com Deus. Portanto, é fundamental buscarmos a humildade e a submissão à vontade do Senhor em todas as áreas de nossa vida, evitando cair na armadilha da rebeldia. Na história de Ananias e Safira, vemos como a mentira pode ter consequências devastadoras. Esse casal decidiu reter parte do dinheiro da venda de um terreno, mas mentiram ao afirmar que estavam doando todo o valor ao ministério. Ao serem confrontados por Pedro, Ananias caiu morto por ter mentido ao Espírito Santo. Pouco tempo depois, Safira chegou e manteve a mentira, sofrendo o mesmo destino trágico.
Esse relato nos alerta sobre a seriedade da mentira aos olhos de Deus e como a falsidade pode nos afastar da presença divina. A história de Ananias e Safira serve como um lembrete poderoso de que a honestidade e a transparência são valores fundamentais na vida cristã, e que devemos sempre buscar viver em integridade diante de Deus e dos homens. O egoísmo é um pecado que nos distancia do verdadeiro amor ao próximo e da vivência da solidariedade e compaixão. Muitas vezes, em nossa rotina agitada, focamos apenas em nossas próprias necessidades e interesses, ignorando as carências e dores daqueles que estão ao nosso redor. O apóstolo João nos lembra que o amor não deve ser apenas uma palavra, mas sim uma ação concreta. Quando agimos com egoísmo, fechamos os olhos para as oportunidades de estender a mão a quem precisa e de demonstrar o cuidado e a generosidade que refletem o amor de Deus. Na parábola do bom samaritano, Jesus ensina sobre a importância de se colocar no lugar do outro e de agir com misericórdia e bondade, enquanto os religiosos passaram indiferentes diante do homem ferido à beira do caminho. O samaritano teve compaixão, cuidou dele e pagou por seus cuidados. Essa história nos desafia a sair da nossa zona de conforto, superar o egoísmo e praticar atos concretos de amor ao próximo. Que possamos aprender com essa lição e buscar viver em harmonia com os ensinamentos de Cristo. A inveja é um pecado que pode corroer nossa alma e nos afastar do propósito de Deus para nossas vidas. Muitas vezes, ao invejar o sucesso, a felicidade ou as conquistas alheias, esquecemos de valorizar as bênçãos que já temos. A Bíblia nos alerta sobre os perigos da inveja e nos ensina que devemos nos alegrar com o bem do próximo, em vez de cobiçar o que é dele. Um exemplo marcante desse pecado está na história de Caim e Abel. Caim sentiu inveja da aceitação das ofertas de Abel por parte de Deus, e, dominado por esse sentimento, acabou cometendo o terrível ato de matar seu próprio irmão. Essa trágica história nos mostra como a inveja pode levar a atitudes extremas e destrutivas. Ao permitirmos que a inveja habite em nosso coração, corremos o risco de agir impulsivamente e prejudicar tanto a nós mesmos quanto aqueles ao nosso redor. Portanto, é essencial vigiarmos nossos corações contra esse pecado e cultivarmos a gratidão e a admiração pelas bênçãos divinas em nossa vida. A rebeldia é um pecado que muitas vezes subestimamos, mas que possui graves consequências espirituais. Quantas vezes nos rebelamos contra a vontade de Deus por não compreendermos seus desígnios? A Bíblia nos alerta sobre a rebeldia, comparando-a ao pecado da feitiçaria. Quando nos rebelamos, estamos desafiando a autoridade divina e agindo como se soubéssemos mais do que o próprio Criador. Um exemplo marcante dessa rebeldia encontra-se na história de Coré, Datã e Abirão, que se opuseram a Moisés no deserto. Esses homens questionaram a liderança estabelecida por Deus e desafiaram a autoridade do profeta. Como resultado de sua rebelião, foram tragados pela terra em um castigo divino impressionante. Esse relato nos ensina sobre os perigos da rebeldia e como ela pode nos afastar da presença e do favor de Deus. Portanto, é essencial cultivarmos uma postura de humildade e submissão diante do Senhor, reconhecendo sua soberania e confiando em seus planos para nossas vidas. A indulgência é um pecado que muitas vezes passa despercebido, mas que pode ter consequências igualmente graves ao nos permitirmos ceder aos desejos da carne e aos prazeres imediatos. Corremos o risco de nos afastar dos propósitos de Deus para nossas vidas. A indulgência nos leva a priorizar o conforto e a satisfação pessoal em detrimento da busca pela santidade e pela vontade divina. Um exemplo marcante desse pecado está na história de Esaú, que trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Movido pelo desejo momentâneo de saciar sua fome, Esaú menosprezou a importância de sua herança espiritual e acabou perdendo uma bênção irreversível. Essa narrativa nos alerta sobre os perigos da indulgência e como nossas escolhas impulsivas podem impactar negativamente nosso futuro. Portanto, é essencial cultivarmos o autocontrole e a disciplina,
para resistirmos às tentações do mundo e permanecermos firmes na fé. Por fim, ao refletirmos sobre esses 4 pecados graves, a mentira, o egoísmo, a inveja e a rebeldia, é fundamental lembrarmos que todos nós somos passíveis de cometer erros e nos afastarmos do caminho de Deus. No entanto, a graça divina nos oferece a oportunidade de arrependimento e transformação, reconhecer nossas falhas, buscar o perdão e a orientação do Senhor, e trilhar um caminho de retidão e amor ao próximo são passos essenciais para uma vida em comunhão com Deus. Que possamos aprender com as lições desses pecados e nos esforçar para cultivar virtudes como a verdade, a generosidade, a gratidão e a obediência à vontade divina, que o Espírito Santo nos guie em todo o tempo e que possamos viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Se você se identificou com algum desses pecados, busque o arrependimento e a transformação em sua vida e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Agradeço por assistir até aqui, que possamos refletir sobre nossas atitudes diárias e buscar sempre agradar a Deus em tudo o que fazemos. Deus abençoe a todos.